Pessoal, boa tarde. Hoje é 12 de maio de 2026. Linda tarde para todos. Que Deus abençoe todos. Hoje o vídeo não é aquele vídeo de alegria, é um pouco de tristeza, porque eu perdi a minha gatinha. Lembra quando eu falei da minha gatinha? Pois é, a Mel. Ela tinha 13 anos. E eu perdi ela no domingo, dia das mães. Logo depois do almoço, eu recebi o telefone. Vou contar bem rapidinho a história da Mel. Gente, a Mel chegou aqui na minha casa. Não foi nessa casa, mas foi no outro apartamento que a gente morava. Ela aqui na palma da minha mão. Tinha um rapaz do prédio, síndico, que ele levou, tirou ela, na verdade, do esgoto e levou lá pra mostrar pra gente. Vocês querem criar essa gatinha? Ela ia morrendo. Aí a gente pegou ela aqui, ó, pequenininha, bem pequenininha. E a gente ficou com ela, né? Espertinha, tinha um olho tão vivo, tão linda ela. Eu vou deixar a fotinha dela aqui no final pra vocês verem como ela era linda, como ela era esperta, como ela era ativa. A Mel, ela não era um gatinho. A Mel parecia ser humana ali, e agia muito atenta, muito ligada para tudo. A Mel era o amor e o carinho de todos aqui, porque a gente tem gatos, mas quando a gente fala de um animal, a gente ama todos os animais, né? Mas às vezes o animal ele se faz muito presente. Ele se faz muito presente. Tem aquele animal que você gosta, que ama, ele faz ausente. A Mel era presença 24 horas. A Mel era com meu pai ali na sala, a Mel era na cama com a gente. A Mel, cada passo que eu dava, ela dava. Se eu estava na cozinha, se eu estava nos quartos, ela queria estar ali. E com um jeito dócil e muito, muito, muito carinhosa. Muito amável. A Mel, ela, como eu posso dizer, significa tanto para mim, gente, porque na nossa vida a gente tem momentos muito difíceis, né? Então, a gente acaba se apegando muito aos animais, né? A gente acaba tendo muito carinho, porque não tem como, são seres tão especial, tão bonitos, e não pede nada em troca, né? Só quer sua atenção, seu carinho, seu amor. E quando eu a conheci, eu fiquei tão feliz porque logo de cara ela conquistou todo mundo. Ela era aquela esperta, aquela que subia na mesa, aquela que pegava os cabelinhos do milho e ficava ali roçando, aquela que cheirava nossos pés, que lambia nossa mãozinha, nossos braços, e queria ficar com a gente, que queria dormir com a vovó na cama. Ela era muito presente. Ela se fazia especial, ela era especial e se fazia muito especial. Então eu poderia passar horas e horas falando dela, de tudo que ela fazia. Tão inteligente, tão esperta, tão ativa. Uma coisa que eu lembro sempre, e já falei aqui pra vocês, que a Mel, quando tocava a campainha, ela sabia que era a gente. Então ela ia abrir a porta, né? Quando o interfone tocava, ela se escondia, porque ela nunca gostou de gente. Ela não gosta de gente. Muito saudável. Muito saudável. De repente ela emagrece de uma velocidade tão grande, que a gente não consegue entender que ela emagrece. O rim dos animais, como qualquer ser humano, é um órgão muito importante, né, pra gente. Ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, é o rim. Então, quando começa no animal, já começa de uma forma tão grave, às vezes, você faz exame, faz tudo, mas quando chega com algum problema, já chega chegando, já chega com um índice muito alto de creatina, de ureia, né, cálculo renal, obstrução, tudo foi o que aconteceu com ela. Estava na uretra, né, o cálculo que tinha que ser tirado.
consultando alguns veterinários e especialistas, né, em nefrologia, que chegou e disse, olha, só tem 3 opções: cirurgia, cirurgia e cirurgia. Ele explicou a mais simples, a microcirurgia que poderia ser feita. Só que ela foi internada, a gente levou de madrugada, a gente vai internar ela, no hospital 24 horas aqui. Ela foi internada 12 horas, 0 hora. A levei. Eu sempre tenho muita esperança. Quando a minha mãe foi internada do rim, eu disse, a minha mãe vai voltar, minha mãe tem mais de 80 anos, ela vai voltar. Ela vai voltar, tenho certeza de que vai voltar. Eu sentia isso. E da Mel, eu sentia a mesma coisa, que ela ia voltar. Sentia muito que ela ia voltar, porque era microcirurgia, né? Uma cirurgia mais simples, não era tão invasiva, não ia tirar um órgão dela, mas tinha a opção de tirar o órgão, se tivesse muito comprometido, né? O órgão, o rim, e se fosse contaminar os outros órgãos, no caso. Ela saiu daqui, pessoal, com ultrassom do veterinário informando que ela estava com cálculo renal na uretra e estava obstruindo a passagem da urina, e que era necessário, não falou que era necessário cirurgia, ele falou que poderia ter até um comprimido, que poderia até descer normalmente, né? Sem precisar ter uma cirurgia, né? Só que a gente consultou a veterinária dela particular, e a veterinária dela particular disse assim, eu vou consultar o nefrologista, que ele vai te dar maiores detalhes. Fomos, ligamos, né? E ela veio aqui à tarde, eu conversei com ela, até fiz uma live, inclusive falei sobre esse assunto. A minha última live, se você for dar uma olhada, eu falo exatamente isso. A gente teve com a nefrologista, e o quadro da minha gata pode ser de uma cirurgia. Deixei aqui, falei, foi na quarta-feira, né? Pode ser de cirurgia, estava quinta-feira, estava muito abalada, eu estava muito triste, porque eu não queria, em hipótese alguma, que você não vai querer uma cirurgia, né? Que o seu gatinho, quando é novo, imagine como gato idoso, né? Mas a gente aceitou, porque era uma microcirurgia, uma cirurgia mais simples, que poderia não ter muito risco, poderia ser simples, né? A retiração do cálculo renal poderia ser algo mais simples. Mas, quando foi internada, como eu voltando aqui há 0 horas, demorou muito todo o processo, a gente levou ela, e a cirurgia ia ser no outro dia, já na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Teve um atraso, porque houve, né, todos os exames antes para ela fazer, para poder fazer essa cirurgia. E na ultrassom, que a última que ela fez, antes da cirurgia, detectou que o órgão dela estava um pouco comprometido, e que precisava, para tirar esse cálculo, né, para não dar uma microcirurgia, né? Tinha que ser uma cirurgia, porque senão teria uma sepse. Para quem não sabe, é infecção generalizada, caso que não tirasse. Mas, aí tudo bem, ela fez a cirurgia, né? Mesmo assim. A minha irmã, que é ela que toma conta, né, das coisas, né, financeiras, então eu soube disso hoje praticamente, ela tinha falado, ó, a cirurgia foi retirado o rim quando mandou o boletim, né? Ele disse para ela, ó, se não tirar o rim, vai ter uma sepse. E ela acreditou, né? Lógico, é um médico que está falando, é um cirurgião que vai tirar, que vai cuidar, né? Que vai remover. E ele viu que só com a micro não serviria, tinha que ser a retirada do órgão. E fez. Minha irmã pagou muito, muito caro por essa cirurgia, mas a gente dá tudo para salvar a vida do animal. A gente faz tudo aqui. Já fizemos com o Pretinho, com a oncinha, né, que é a menina, e com a Mel agora. Então, tudo pode ser feito, até o último centavo que precisa, para salvar a vida do animal, a gente vai fazer, porque não meu, né, o dinheiro não é meu, eu cuido, tem todo o amor, ela é minha filha também, né, a filha dela, minha filha também, mas a gente que cuida, ela não está aqui, ela mora no estado, ela manda um dinheiro, e deu certo fazer essa cirurgia. O custo foi muito alto, tá? Enfim, consegui de alguma forma com ajuda também, lógico que foi muito alto, mas eu consegui várias ajudas e deu certo. Ela saiu, fez a cirurgia e se saiu bem na cirurgia, assim, não tão bem, né? Porque quando tira um órgão é complicado para qualquer ser vivo. Imagine com um idosinho, né?
Então, assim, quando foi à tarde, quando terminou a cirurgia, logo depois veio um boletim, porque o hospital disse, veio um boletim de manhã, um boletim de tardezinha. E esse boletim veio de tardezinha, informando que foi um estado de recuperação, né? E que ela estava, ainda estava acordando ainda, porque foi feita a cirurgia. Aí o que acontece, gente? Ela fez a cirurgia, foi para a sala de recuperação. Gente, quando foi depois, né, que ele fez a cirurgia, ela fez a cirurgia, ela como eu posso dizer, ela estava na sala de recuperação, né? E deu tudo certo, cirurgia e tudo mais. E isso foi na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado de manhã, eu fui visitar e vi que ela realmente estava bem. Que ela estava bem espertinha, com o olhinho dela assim, espertinha. Só que ela estava, desde que ela saiu da cirurgia, que ela estava com um tapete térmico para regularizar a temperatura do corpo, né? Que estava dando baixa e com os sinais vitais, como temperatura, pressão, glicemia, tudo estava normalizado assim. Só que a pressão, a glicemia, né? Só que a temperatura do corpo não estava tão normal assim, né? Tava dando 34, normal é 38 para cima. Abaixo demais não é normal. Poderia ter hipotermia. Então, esse tapete é para aquecer o animal, para poder voltar à temperatura normal do corpo. Tudo bem, eu conversei com ela estava muito assustada, porque era uma gata assustada, como eu falei, lembra que eu falei do interfone? Uma pessoa de fora, ela não vai atender, ela vai ficar no cantinho dela, porque ela tinha muito medo. Ela era uma gatinha de rua que assustada, a gente tirou ela do poço, tirou ela do esgoto. Então, dali ela já percebendo que ali já tinha algum trauma, né? Algum susto a bichinha, né? Sobreviveu porque a gente cuidou dela, sobreviveu que a gente trouxe para casa e ficamos com ela durante 13 anos, né? E cresceu de uma forma linda, saudável, até os 13 anos. Que infelizmente aconteceu esse problema renal que a gente não sabe, nem o médico quis dizer porque houve esse cálculo, né, natural do animal, natural. Os gatos, eles têm problema renal, ele vai ter problema renal de alguma forma, porque infelizmente é a doença que mais mata os felinos, é o problema renal. Né? Se ele não tiver alguma doença grave, né, algum câncer assim, ou algo, se não tiver algum câncer, na verdade, né? Uma zoonose, o que vai matar mesmo eles é problema renal. Então, água, bastante água em todos os cantos na sua casa. Eu sempre falo aqui quando eu falo dos animais, porque eu tenho essa bandeira e eu protejo muito essa bandeira. Então, a minha Mel, ela fazia, tudo estava certinho na vida dela. Só que isso aconteceu de surpresa, porque ela emagreceu muito rápido. Então, fez a cirurgia, logo depois eu vim, né, no sábado. E ok, então, você recebeu um boletim, disse que ela estava, sabe quando foi de manhã, ela recebeu o boletim que estava regularizada a temperatura dela. Então a gente estava muito animada, é dia das mães e tal, comecei a ajeitar a casa, mostrei um vídeo, eu estava ajeitando a casa, estava com o bichinho, e ainda falei que a gente ia pegar a nossa Mel à noite. Quando foi à tarde, depois do almoço, por volta de 3h30, 4 horas, né, almoço de família, dia das mães, foi que eu recebi o telefonema da morte dela, que ela não tinha resistido a um choque séptico, né. Então, eu fiquei muito triste com isso, porque é muito triste perder o animal. Com tanto tempo com ele, com tanta alegria que ela mostrava no olhar, e o animal, ele não te pede presente, ele não pede, sabe, ele só quer carinho, só quer amor, só quer atenção, né? Você não precisa falar, você não precisa ter. Ele não tem fala, não tem atitude. Ele chega pra você, taca a patinha, amassa pãozinho, e só quer ter a sua presença ali, só quer ter você perto deles. Então ela era a mais dócil, a mais fofa, a gatinha mais linda que eu já conheci na minha vida e que me conquistou integralmente. Todos a gente gosta. Eu tive 5, morreu, essa é a terceira que morreu por problema renal. Estou com 2, estou com a Meg, que está com diabetes, que eu já expliquei aqui, estou com o Zizi, que tem um problema também, que está um pouquinho alterado a ureia dele. A gente está tentando
Fizemos exame, vamos ver qual tipo de tratamento que ele vai ter. Mas eles já são idosos, 15, 14, 16 anos. E a Mel, então foi um desespero tão grande, tão grande. Eu fiquei tão desesperada nesse momento, muito desesperada. Eu queria que ela estivesse aqui. Ainda hoje não caiu a ficha. Domingo foi 10, hoje é 12. Não caiu, gente, a ficha. Não caiu a ficha de jeito nenhum da minha bichinha. Eu queria que alguém dissesse assim, ai, foi erro, a gente fez tanta coisa para querer que ela volte. Né? No mesmo dia eu enterrei ela e ficou essa dor, e essa dor que não passa, essas lembranças que, será que foi bom, será que não foi, será que era para ser? Aí minha irmã diz assim, foi o tempo dela. Ela viveu com a gente, ela foi tirada do esgoto e viveu 13 anos feliz aqui em casa. Feliz, porque era uma gata esperta demais. Esperta, ativa. Linda, linda. Vocês estão vendo agora a foto? Essa é a foto dela. Muito linda, muito esperta, muito ativa. Cheia de graça, cheia de encanto. Ela tinha esse olhar forte, um olhar de guerreira que sobreviveu. Que sobreviveu a um esgoto, lama suja e tudo mais da bichinha. É isso, gente. Vou fechar meu vídeo porque não dá mais, tá? Fica com a imagem dela, esse sorriso de olho, esse sorriso no olhar que é lindo, que só ela tem, tá? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.